Olá, que bom ter você aqui no Entre Telas mais uma vez, para a gente comentar, falar do universo da comunicação. E hoje a gente vai falar de um tema bastante polêmico e ao mesmo tempo, por que não prazeroso? Não é mesmo, Zezé e Dani? Com certeza. Interessante. Eu vou falar sobre procrastinar. Quem nunca? Uma distração e o tempo não perdoa. Você já se sentiu assim? Procrastinar é adiar uma ação por tempo indefinido, impedindo o funcionamento adequado da rotina, seja ela pessoal ou profissional, o que pode ser nocivo. E quem procrastina se estressa, sente culpa e, por que não, vergonha por não cumprir suas metas e os compromissos, o que acaba afetando mesmo a produtividade. Mas, afinal, por que procrastinamos? E o que procrastinar tem a ver com comunicação? Daniela Kais, vamos começar contextualizando o hábito de procrastinar. Procrastinação, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de alguma coisa que a gente empurra uma atividade para depois, né? Consciente ou inconscientemente, nós damos preferência para as atividades que causam um prazer imediato, que nos trazem um prazer imediato, ou que nos mantém na nossa zona de conforto. Mas esse adiamento de fazer, ele nos leva à exaustão, porque teremos menos tempo para executar aquela tarefa que nós nos propusemos, e isso se reflete em estresse e ansiedade. Muita gente acha que é preguiça ou falta de comprometimento. Só que não. A procrastinação, ela pode ser um sintoma de desalinhamento emocional ou fisiológico. Emocional, por exemplo, quando nós temos a síndrome do impostor, que nos diz, nos sabota a nossa capacidade de fazer, como se nós não tivéssemos mesmo competência para exercer aquela função ou cumprir aquela tarefa. E fisiológico, quando existe uma falha no sistema pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento, pela organização e pelo controle das nossas ações. É como se houvesse uma quebra, um corte do nosso autocontrole, que acontece também comumente, nos casos de transtorno de déficit de atenção. À medida que nós adiamos uma ação para depois e corremos atrás de cumpri-la, nós vamos experimentando estresse e cansaço mental, aquela sensação de incompletude, de despreparo, uma sensação ruim de querer estar, que faz a gente querer voltar para a nossa zona de conforto. E assim se dá o ciclo da procrastinação. Bem, mas o que isso tem a ver com comunicação? Como nós temos conversado sobre esse tema. São dois pontos, na verdade, que nos levam a esse entendimento. Um deles diz respeito à desorganização do discurso, à desordem do discurso, e faz com que eu tenha problema de relacionamento, sobretudo nos ambientes profissionais, porque interfere muito na competência de comunicação. E outro ponto é que pessoas introvertidas, elas relutam quando elas têm que falar. Isso faz com que o momento de necessidade de exposição seja sentido com maior desconforto, que afasta essas pessoas da atividade de comunicação. Então, se nós pensarmos, cuidar da procrastinação é também melhorar a competência comunicativa e melhorar os relacionamentos profissionais. Por isso que nós estamos hoje tratando desse assunto. Mas se engana quem pensa que esse é um assunto que que seja relativo aos tempos modernos, seja um mal dos tempos modernos. Por que não? Quando a gente vê aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, a gente lembra que está aqui há muito tempo, que a gente já falou sobre isso. E aí eu pergunto para a Zezé, você acha que a situação se agravou? Pois é, Dani.
Esse ditado, ele é bem antigo mesmo, né? E ele demonstra justamente essa tendência, né, que nós temos como seres humanos de deixar para depois o que a gente precisa fazer hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que, atualmente, há muito mais possibilidades da gente se distrair, né? E, portanto, a gente acaba fugindo, muitas vezes, do nosso foco. Isso porque a maior parte de nós está conectada às redes sociais, né? De repente, a gente está fazendo uma atividade, chega uma mensagem no WhatsApp, tem o Facebook também sinaliza, você quer ver o que apareceu de mensagem no LinkedIn, no Instagram. Minha filha, nisso daí, você acha que é um minutinho que você vai dar uma olhada, olha, leva até 1 hora, 2 horas e consome bastante tempo, né? Então, fica cada vez, assim, eu diria, mais difícil distribuir melhor o tempo, né, ao longo do nosso dia, de maneira que a gente faça isso tranquilamente e possa, de repente, canalizar um tempo certo para as nossas responsabilidades. E também, por que não dizer, né, ter um tempo, porque a gente também precisa interagir, seja pelas redes sociais, mas também fora dela, né? Porque também não é tudo nas redes sociais, a gente precisa, às vezes, dar atenção para quem está, às vezes, do nosso lado e que a gente ignora em muitas situações. Porque os relacionamentos interpessoais, sejam eles presenciais ou virtuais, eles são sempre importantes e necessários, a gente tem que conhecer isso. Aliás, aqui até vou lembrar a questão aí do ambiente de trabalho, a comunicação. Você que já falou da questão da comunicação, eu diria também que ele é um dos aspectos que precisa ser muito bem trabalhado pelas empresas, pelas organizações de modo geral, porque qualquer falha ou ruído, eles podem gerar dúvidas que levam também à procrastinação. É aquela história, a comunicação, ela pode tanto causar, né, a procrastinação, porque se ela não for feita de maneira adequada, ela gera dúvidas, incertezas, insegurança, mas como também ela pode ser consequência, né, uma comunicação não muito adequada, consequência também dessa procrastinação. Então, é importante que a comunicação ela seja muito clara, muito eficiente. Então, eu diria que é fundamental a gente tomar certos cuidados, principalmente quando a gente percebe que essa procrastinação está prejudicando, é um hábito que está prejudicando a gente, está prejudicando o outro, né? E a gente precisa buscar justamente começar a identificar esses sintomas, né? Que muitas vezes revelam problemas de cansaço, de medo, de ansiedade, até das falhas de comunicação. Eu diria também que, ao mesmo tempo, né, eu considero importante que nós tenhamos, sim, tá, os nossos momentos de pausa, de descanso, porque eu comecei a analisar, de um lado, assim, a gente começa a falar da procrastinação, mas nem tanto, nem tão pouco, né? Nem ter só momentos de procrastinação, mas também a gente tem que ter umas pausas. E eu diria, olha, eu muitas vezes me vejo nessa situação e eu conheço de perto, né, pessoas que, assim, de um lado, tem aqueles que exageram e praticam demais a procrastinação, do outro, tem aqueles que se cobram tanto porque eles querem ser 100% produtivos, né? E acham que o momento de descanso é procrastinação, né? Isso também eu vejo como não sendo uma prática saudável, né? Já que temos que buscar um ponto de equilíbrio. Acho que a base central é o ponto de equilíbrio, né? Que também nos permita fazer pausas como tem sido cantada muito por uma linda canção que eu gosto muito, que tem um refrão que diz o seguinte: calma, a vida precisa de pausa, né? Eu acho que também, quando assumimos muitas coisas para fazer, né? Então tem às vezes essa tendência a gente querer fazer muita coisa e às vezes a gente não consegue administrar esse tempo, o resultado acaba vindo em forma
de cansaço, de medo, e vai encontrar justamente na procrastinação uma válvula de escape. Mas entendo que a procrastinação, ela tem, de um lado, uma veia negativa, que a gente falou tanto aqui, mas ela também tem uma veia positiva. E é por isso que eu vou perguntar para a Mari. Mari, o que você acha? Afinal, nem todo ócio é ruim, não é mesmo? Eu tenho que ficar com a parte boa, né? Tem que falar da parte boa da procrastinação, é isso. Vocês falaram muito bem, a Dani colocou exatamente o que é procrastinar e que isso não é de hoje, é de muito tempo. Só que nos dias atuais tem essa confusão e muitas pessoas entram no piloto automático e não percebem, pode até ser um problema que precisa de ajuda médica, né, Dani? Que isso é muito sério, ou seja, estou procrastinando porque quero, porque sou assim, enfim. A gente tem que avaliar. O que acontece muito na comunicação é o que você falou, né, Zezé? E você, Zezé, que também disse a questão da comunicação. Quando você procrastina a maioria das tarefas, eu acho que pode não ser um bom negócio. Por quê? Porque existem prazos para ser cumpridos, tarefas a ser executadas, e aí você acaba perdendo clientes e até oportunidades. Eu vejo muito essa questão de ter que responder mensagens do WhatsApp, mensagens de e-mails. Isso é um desconforto, me gera ansiedade, porque eu espero a resposta muitas vezes e muita gente procrastina por semanas até a resposta, entendeu? Então isso me angustia, mas é de cada um. O que eu acho é que tem que ter o equilíbrio, enfim. Mas nessa história toda tem a questão boa. Por quê? Porque hoje é muito falado no ócio criativo, no ócio construtivo, em que o trabalho é intercalado com a questão do lazer, de uns tempos de pausa, de descanso, para que as ideias possam fluir de maneira melhor. Por quê? Porque ninguém é produtivo 24 horas. Nós não conseguimos nos concentrar no mesmo assunto por muito tempo. Haja visto agora com a pandemia a questão virtual. As reuniões, ninguém consegue ficar sentado por 1 hora acompanhando uma aula, ou mesmo reuniões intermináveis com a questão do vídeo. Então, temos que produzir, sim, mas esse ócio no meio do trabalho, nesse setor aí, né, desse setor produtivo do nosso dia, é importante respeitar a nossa energia, né? Quanto de energia despendida, se essa energia precisa ser recuperada, se naquele dia eu não estou muito legal, então vamos procrastinar? Se aquele dia eu não estou muito legal, dá para outro dia? Eu acho que é ponderar. E as pausas estão necessárias, né? É o cafezinho, é um telefonema para bater papo, é ver um site de fofoca, sei lá. Eu acho que isso também vai gerando na mente da gente um equilíbrio que traz as ideias. E nesse trazer as ideias, eu lembrei muito da questão do brainstorming, que a gente faz muito em comunicação. E esse brainstorming, ele é munido dessa questão de deixar fluir, né? Deixar fluir, as ideias vão vindo e você vai colocando. Então, muitas vezes, é importante não deixar passar. O procrastinar, muitas vezes, não é não fazer, mas é dar um tempo, é dar uma pausa, é dar um passinho para trás para depois você engatar para frente. Eu entendo assim, tem essa questão boa. E diante dessa pandemia toda, em que todo mundo, né, começou a fazer 1000 coisas, de manhã aula de meditação, aula de ginástica online pela televisão, curso de inglês, vou aprender culinária, vou aprender crochê, tudo que a gente não aprendeu antes tem que aprender nesse vídeo. A gente quis, e eu me dei essa procrastinação por algumas semanas, mas me dei a questão de trabalho, mas busquei a questão da minha casa, ou seja, arrumar um armário não é procrastinar, pelo contrário, né? Pode ser que daí fluam as ideias. Então, assim, depende de como você analisa. Lembrei de William Shakespeare. William Shakespeare, durante a peste bubônica, teve alguns momentos de quarentena e ele também teve que ficar quietinho lá na dele, parou tudo. E o escritor britânico, nesse tempo que foi a peste, que ele ficou de quarentena, ele escreveu Rei Lear e Macbeth. Ou seja, grandes obras que foram escritas no momento em que o mundo, né, parou por conta da peste e ele produziu. Ou seja, muitas vezes as paradas e as pausas
nos faz criar, né? Principalmente quem é da arte, a gente verifica isso, mas da comunicação também. Alguns projetos acabam saindo do papel e acontecendo, não é mesmo? Sim. Existem até empresas, né, que elas têm uma cultura de dar esses espaços de pausa, até o pessoal poder jogar, poder fazer alguma outra atividade, porque entende que existe uma saturação e que se você quer estimular esse lado criativo, e existem muitas agências de comunicação que são dessa cultura, né, de dar essas pausas, a gente percebe claramente por quê, né, com essa discussão que a gente está trazendo aqui. Refresh, né? Que é o refresco da mente, assim, né? Que é quando... Precisa, né? É um oxigênio, eu acho. É um oxigênio para o cérebro. Exatamente. Diante disso tudo, Dani, o que podemos dizer para quem quer, então, mudar esse hábito? Qual é a tua sugestão? Bom, eu vou falar em causa própria, né? Porque eu também procrastino, sim. E eu, para me policiar, para conseguir ter uma fluência, uma produtividade de acordo com aquilo que eu me proponho, eu faço listas, né? Eu tenho lá as minhas listas diárias, em que eu crio um senso de urgência para responder os e-mails, para mandar um WhatsApp, manter a minha comunicação em dia, também aquelas atividades que eu preciso fazer, que tem entrega, que tem atendimento, enfim. Faço um escalonamento ali, porque se alguma coisa tiver que ficar para outro dia e não está nessa lista de urgência, também não impacta na minha sensação de que eu fiz bem o que eu tinha que fazer. Então, isso funciona bastante para mim. Quando eu estou relutando muito para fazer alguma coisa, quando aquilo está custoso para acontecer, eu me permito parar um pouquinho para refletir, para pensar por que disso, por que está tão chato, por que está tão difícil, por que eu não quero tomar contato com aquilo. Então, eu acabo parando, vou mexer com as minhas plantinhas, vou tomar banho, tomar café, sei lá, dar uma volta, para que eu possa... buscar essa energia e retomar a minha atividade, né? E por fim, não menos importante, eu costumo usar um lema que é não me deixar limitar, nem por mim mesma, nem por quem quer que seja, no sentido de, se eu me propus a fazer, se eu sou quem eu sou, se eu acredito poder fazer, eu sigo fazendo. Não me deixo limitar por esses entraves que muitas vezes a procrastinação nos traz. E você, Zezé? Olha, então, eu vou sugerir, né, que a gente... eu estou falando a gente porque eu me incluo nesse processo também. Todo mundo tem um pouquinho dessa coisa de procrastinar, alguns mais, outros menos. Às vezes eu também acho que me cobro mais, quero muito ser 100% produtiva, mas eu acho que a gente tem... Eu acho que é importante a gente administrar melhor, né, o nosso tempo, procurando dividir. A gente vai colocar aqui uma tríade do tempo, né? Aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial, né? Eu diria que, assim, aquela parte do que é importante, nós devemos tentar separar a maior parte do nosso tempo justamente para aquilo que é importante. Mas só também lembrar que o que é importante para mim não necessariamente é o que é importante para vocês, tá? Para o que é urgente, a gente também tem que dedicar um tempo, mas bem menor do que para o que é importante. Por quê? O que é importante são as coisas, né, que a gente precisa realmente fazer. Se eu empurro as coisas importantes para a última hora, elas se tornam urgentes. E na hora que eu faço isso nesse tempo da urgência, eu tendo a fazer de última hora, eu faço correndo, eu faço com desgaste, isso gera frustração, cansaço enorme. Então, o ideal é tirar cada vez mais essas coisas importantes da urgência para que elas sejam tratadas de forma adequada. E é também uma porcentagem ainda menor, é aquilo que a gente chama de um tempo para as coisas assim circunstanciais, né?
E aí eu diria que nessa parte do circunstancial estaria a procrastinação. Mas é claro que também não há uma definição de percentual muito engessada, né, dessa distribuição entre o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, porque afinal de contas nós somos seres humanos. E como seres humanos, com certeza nós não somos uma máquina programada. Cada um deve também entender o que é mais adequado, de acordo com as suas características, com o seu estilo de vida, né? Sem vestir, então, uma camisa de força, mas tentando usar o tempo, né? Que a questão da procrastinação está muito ligada com essa questão do tempo a seu favor e não como um inimigo. É isso. Isso, muito bom, Zezé. É isso mesmo, a gente tem que se organizar. Organizando a gente consegue fazer uma série de coisas. Lista, como a Dani disse, também é fundamental. Tem o celular para poder fazer lista, tem lista no papel, tem até lista na geladeira, gente. A gente tem que se organizar. O importante é isso, e verificar o que é urgente, o que dá, e vamos pensando, vamos nos equilibrando aí. Mas o que eu queria deixar para vocês, meninas, e também para você que nos acompanha aqui no Entre Telas, que o importante é não procrastinar os sonhos, os projetos. Estes podem até estar na gaveta, mas eles precisam, às vezes a gente precisa abrir, revirar, tocar para frente. Não procrastinem seus sonhos, os seus ideais. Isso é frustrante. Jamais. Não é? Muito bem. Concordo plenamente, viu? Concordo. Os sonhos não podem ser procrastinados jamais. Eu agradeço Daniela Caiza e também agradeço Maria José da Costa Oliveira por mais este programa aqui no canal da Academia da Palestra. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, viu? Tchau. Tchau. E semana que vem a gente tem um novo encontro com você. Não vai perder. Se inscreve, deixa seu comentário, interaja com a gente. Conta aí qual é o seu projeto engavetado. Maria José da Costa Oliveira e Daniela Cais podem até te ajudar, ó. Escreve aí, a gente se vê semana que vem. Tchau.